Olá, olá, pessoal. Olá, olá, galerinha aí do sexto C, sexto D e sexto E. Estamos aqui de novo para mais uma videoaula remota, né, de ciências, tá? Seguindo aí nosso cronograma de aulas. Hoje, é sexta-feira, nós vamos estar aí trabalhando mais um tema dentro dos temas do livro didático que nós iniciamos esse ano, do livro de ciências. Então, na aula passada, na aula da terça-feira, né, quem compareceu na aula, nós corrigimos a tarefa, né, corrigimos a atividade aí sobre a hidrosfera da Terra, né, foi o último tópico que nós trabalhamos, sabendo que a hidrosfera é a camada, né, que vai envolver a Terra e vai ser a esfera onde está localizado toda a água, né, presente na Terra. Aí, então, nós vamos encontrar na hidrosfera água doce, nos rios, nos lagos, nos lençóis freáticos, água salgada nos mares do oceano, água doce e nas geleiras. Tá? Então, vimos que a água está distribuída de forma desigual, né? Já que 97% é de água salgada e apenas 3% de água doce. E, diante disso, nós temos, né, sempre que estarmos preservando a água do planeta. Pois bem, hoje, pessoal, nós vamos adentrar o terceiro capítulo da unidade 2, né, que trata exatamente sobre a Terra, as esferas que formam o planeta Terra. Então, nós falamos lá no início que o planeta Terra ele era formado basicamente por 4 esferas. A atmosfera, a esfera do ar, nós já discutimos sobre ela, né? A hidrosfera, a esfera da água, acabamos de discutir sobre ela. A geosfera, a esfera da Terra, a parte sólida da Terra, que é tema da nossa aula de hoje, da nossa sexta-feira, e a biosfera, que vai ser tema de próximas aulas. Pois bem, hoje nós vamos discutir o capítulo 3 da unidade 2, denominado de geosfera. Tá? Então, quem estiver acompanhando pelo livro, e mais uma vez reforço, é importante acompanhar, estamos aí da página 44 até a página 46 do nosso livro de ciências. Tá? E o nosso tema de hoje vai ser a geosfera. Espero do fundo do coração que vocês todos estejam bem, estejam com saúde, estejam muito dispostos nessa sexta-feira para assistir essa videoaula e tentar resolver a atividade que também vou enviar junto com essa videoaula, certo? Então vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela para nós vermos quais são as principais informações sobre a geosfera da Terra. Vem comigo. Então, vamos lá, né? O nosso tema de hoje, como eu falei para vocês, é a geosfera da Terra, tá? A camada sólida da Terra, a camada que nos sustenta sobre o planeta Terra, né? Aquela camada rígida que permite que nós construímos nossas casas, se construam estradas, prédios e várias outras construções. Então, é a estrutura que dá solidificação, que dá firmeza ao planeta Terra. É a sua geosfera. Tá? Geosfera essa, que vai estar aí, mais uma vez, repito, no capítulo 3 da unidade 2, entre as páginas 44 e a página 46 do livro. Mas vamos ver. Vamos ver primeiro o que é geosfera. O que seria a geosfera da Terra? Então, essa animação está mostrando, pessoal, que a geosfera da Terra, a crosta da Terra, ela é dinâmica. Ó. Ela sofreu e sofre transformações, não é, ao longo do tempo. Mas vamos ver o que é a geosfera da Terra? Vem comigo. Geosfera da Terra nada mais é do que uma estrutura formada pela crosta terrestre, né, a conhecida crosta terrestre, e outras camadas mais internas. Então, nós vamos ver que o planeta Terra, né, em particular a geosfera, a parte sólida da Terra, é formada por uma crosta. A crosta é formada por rochas, por solo e por outros materiais, e outras camadas mais internas, como, por exemplo, o manto e o núcleo. Tá? Então, de forma geral, eu posso dividir a geosfera da Terra em 3 camadas. Né? A crosta, mais internamente o manto, desculpem, e mais profundamente ainda o núcleo da Terra. A geosfera da Terra, pessoal, ela passa por constantes mudanças. Ela muda constantemente. Ela não é uma estrutura estática. Ela não é uma estrutura parada. Ela sofre várias mudanças. E essas mudanças acontecem tanto internamente, tá? Ou seja, acontecem tanto no seu interior, como também externamente, no seu exterior. Então, essas mudanças que ocorrem na crosta da Terra, as mudanças que ocorrem na geosfera da Terra, elas podem ser mudanças internas
também conhecidas como mudanças endógenas, e mudanças externas, também conhecidas como mudanças exógenas, que acontecem fora. Internamente, no interior da Terra, dois fatores ocasionam, provocam as mudanças internas da Terra. São as chamadas forças endógenas, forças internas. E quais seriam esses dois fatores? Os dois fatores que mais contribuem para as mudanças no interior da Terra vão ser a temperatura e a pressão no interior da Terra. Quanto mais profundo eu desço, pessoal, no interior da Terra, mais aumenta a temperatura e mais aumenta a pressão no interior da Terra. Então, a temperatura da crosta é uma. No manto, que é a segunda camada, é outra. No núcleo, é outra. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente. E também, quanto mais próximo do núcleo, maior é a pressão. Tá? Então, os dois fatores que podem ocasionar ou que ocasionam mudanças nas estruturas internas da Terra são as chamadas forças endógenas, a temperatura e a pressão. Porém, a superfície da Terra, ou seja, a crosta terrestre, ela também sofre mudanças, e mudanças constantes. Tá? A crosta da Terra sofre mudanças a todo tempo. Na superfície, no caso fora, os fatores que influenciam nas mudanças ocasionadas na geosfera da Terra, na crosta da Terra, são o clima. Tá? O clima pode provocar mudanças na crosta terrestre, a água, os seres vivos e o ser humano. Tá? Então, esses quatro elementos, esses quatro fatores, são os fatores que provocam mudanças na crosta terrestre, mudanças nas camadas mais externas da Terra, em particular a crosta. O clima, ele altera a crosta terrestre, a água pode alterar a crosta terrestre, os seres vivos, eles atuam alterando a crosta terrestre, e o ser humano também atua, alterando de forma bem significativa a crosta terrestre. Tá? Como, por exemplo, o ser humano, quando ele cava um buraco na Terra para fazer um açude, para fazer a fundição de um prédio, ele está alterando a crosta da Terra. Quando um animal cava um buraco para fazer de toca, ou para se reproduzir, ou para morar, ele está alterando a crosta da Terra. Quando a água passa e forma aqueles sulcos, que a gente chama de erosão, quem mora numa rua que não é calçada, quando chove fica cheia de sulcos, de caminhos que a água faz. A água alterando a crosta da Terra. Então, alterando as partes externas da Terra. Tá? Então, esses seriam os fatores que alteram a parte externa: o clima, a água, os seres vivos e o ser humano. E como eu vinha falando, didaticamente, pessoal, a crosta, ou melhor dizendo, a geosfera da Terra, a esfera sólida da Terra, ela pode ser dividida em três camadas de forma geral, que é a crosta terrestre, a mais externa, a de fora, a primeira, a que nós estamos pisando em cima, o manto, que está logo abaixo da crosta terrestre, e o núcleo, que é a parte mais profunda da geosfera da Terra, a parte mais profunda do planeta Terra. Então, didaticamente, eu posso dividir a geosfera da Terra nessas três camadas de forma geral: a crosta, a mais externa, o manto, logo abaixo da crosta, e a mais profunda, que é o núcleo da Terra. Tá? Como a gente pode observar aqui nessa imagem, eu tenho aqui, mais externamente, eu vou ter a crosta, que é onde nós estamos localizados em cima. Logo abaixo da crosta eu tenho o manto, tá? Essa estrutura aqui sólida também. Depois eu vou ter o núcleo, a parte mais interna da Terra. Núcleo esse dividido em núcleo interno e núcleo externo. Aqui as temperaturas são muito altas, e à medida que eu vou me afastando do núcleo, as temperaturas vão baixando. Tá? Aqui a pressão é muito alta, uma grande pressão. À medida que eu vou me afastando do núcleo, a pressão também vai reduzindo. Então, temperatura e pressão aqui dentro modificam as partes internas da Terra. O clima, a água, os seres vivos e o ser humano modificam a parte externa da Terra, no caso a crosta terrestre. Que é essa parte aqui mais fina,
que forma a geosfera da Terra. Tá? Então, a geosfera é formada por essas três, basicamente essas três estruturas, né? Mais externamente a crosta, abaixo da crosta eu tenho o manto e mais internamente eu tenho o núcleo, a parte mais profunda da Terra. Tá? A crosta terrestre, como eu falei para vocês, ela pode sofrer, né, com processos que podem modificar ela. Os principais processos que modificam a crosta da Terra, minha gente, são dois. É o processo de erosão, e o processo de intemperismo, né? O processo de erosão e o processo de intemperismo são os dois principais fatores que condicionam a modificação da crosta terrestre. Então, quem tem o grande poder, né, de modificar a crosta terrestre? O processo de erosão e o processo de... Vou voltar aqui só um pouquinho. E o processo de intemperismo. Tá? Então, primeiro vamos falar um pouquinho e entender o que é erosão. Tá? Erosão, minha gente, nada mais é do que o transporte de partículas de solo, né, provocados pelo vento, pela água e pelo gelo. No caso de nós aqui, é mais provocado pela água. Né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho um local que foi desmatado, né? E quando o solo fica desmatado, né, se retira as plantas, ele fica desprotegido. Quando chove, a água começa a descer aqui, ó, com uma grande velocidade e vai cavando o solo. Vai levando as partículas de solo daqui lá para baixo, provocando o que a gente chama de erosão, né? Erosão, elas são esses grandes sulcos que surgem no solo, tá? Erosão. Como aqui está sendo mostrado nessa animação, ó. Retirou-se a vegetação, quando choveu a água escorreu, ó, e levou as partículas de solo para onde? Para cá, ó, para dentro do rio, provocando, por exemplo, um processo chamado de assoreamento do rio, tá? Provocando um processo chamado de assoreamento do rio. Já aqui que tem a plantação, ó, percebam que não há deslocamento de partículas do solo. Por isso que nós não devemos desmatar em locais declivosos. Então, se eu tenho um declive, eu não posso desmatar aquele local, porque senão, quando chover, a água vai provocar esse desgaste aqui, chamado de erosão. Ela começa a cavar sulcos no solo. E a erosão, pessoal, ela é importante porque ela pode causar grandes problemas, como, por exemplo, deslizamento de terra, né? Quem já não ouviu falar nos jornais, né? Em tal local houve um deslizamento de terra e soterrou várias pessoas, destruiu várias casas, matou muita gente, né? Normalmente, pessoal, isso é provocado porque as pessoas temem em construir casas em locais impróprios, em locais declivosos. Então, tira a vegetação, constrói suas casas aqui embaixo, porém, quando chove, a água vem trazendo as partículas de solo daqui de cima para baixo, processo de erosão, provocando grandes desastres. E também, principalmente para a agricultura. A agricultura ela é uma das principais atividades que sofrem com o processo de erosão. Por quê? Ó, nesse jeito aqui não dá para plantar. Né? Um local como esse não tem como plantar. E também o processo de erosão ela degrada os solos, tá? Deixando o solo menos fértil, já que ela traz as partículas de solo, ó, de cima para baixo. Né? Então, toda a fertilidade que estava aqui foi trazida para cá, para baixo. Então, o processo de erosão é um dos principais processos que degradam os solos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É por isso que nós devemos preservar os solos, porque eles são a base da agricultura, a base da atividade que nos fornece alimento. E nós não devemos desmatar em locais declivosos, tá? Então, a erosão nada mais é do que o transporte de partículas do solo provocado pelo vento, no caso aqui nós pela água, e também pode ser provocado pelo gelo. Tá? E causam graves problemas, entre eles a degradação dos solos que podem ser utilizados para a agricultura. Outro fator que também influencia, né, no processo de modificação da crosta terrestre é o intemperismo. Né? O intemperismo é o outro fator exógeno, o outro fator externo, que pode interferir, que pode modificar a crosta terrestre. Mas a gente poderia se perguntar, mas o que é intemperismo, professor? Erosão eu já sei o que é. Erosão é o transporte de partículas de solo. Mas o que é intemperismo? Vamos lá. Intemperismo, minha gente, nada mais é do que um processo que pode afetar as rochas, principalmente as rochas,
que estão expostos na superfície da crosta, provocando o seu desgaste. Então, o intemperismo nada mais é do que o desgaste das rochas. Esse processo, pessoal, é importante, porque é a partir desse processo de intemperismo que eu tenho a formação dos solos. Né? O solo é vindo de uma rocha, e essa rocha virou solo porque ela foi intemperizada. Ela sofreu o processo de intemperismo. Tá? Então, intemperismo nada mais é do que um processo de desgaste das rochas, tá? Que provoca o desgaste das rochas. Esse intemperismo, minha gente, ele pode ser de 3 tipos. Eu tenho 3 tipos de intemperismo: intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Cada um desses 3 vai afetar de alguma forma as rochas, vai provocar o desgaste nas rochas. Por exemplo, o intemperismo físico. O intemperismo físico, pessoal, é aquele intemperismo que vai provocar a fragmentação das rochas. Tá? Esse intemperismo faz com que haja a fragmentação das rochas. Uma rocha grande começa a se desgastar e começa a soltar pedaços pequenos de rocha. Tá? Então, isso é provocado pelo intemperismo físico. E liberação de pequenas porções dessa rocha. No caso do intemperismo físico, pessoal, eu não tenho alteração da composição química da rocha. A parte química da rocha, já que uma rocha é formada por uma parte química e por uma parte física. Tá? A parte química no intemperismo físico, ela não é alterada. Eu não altero a composição química da rocha, eu não altero a composição dela, apenas o seu formato. Se ela antes era grande, ela pode ter se quebrado, se fraturado em vários pedaços. Tá? Isso é chamado de intemperismo físico. E o intemperismo físico é causado principalmente pela variação na temperatura e pela água. Tá? Pela variação na temperatura e pela água. Que são os 2 principais fatores causadores dos intemperismos físicos nas rochas, do desgaste físico da rocha. Então, por exemplo, aqui, a água da chuva caiu, começou a penetrar nas juntas das pedras, né? Em fragmentos que as pedras tinham, em rachaduras, melhor dizendo. Com o tempo, essas rachaduras foram aumentando, até que ele fragmentou a rocha. Então, a rocha que antes era inteira, está agora toda fragmentada, né? Em pedaços menores, que vão se transformar em pedaços menores ainda. Tá? Isso aqui é provocado pela água. Pela temperatura. Não sei se vocês já observaram, em algumas imagens ou em alguns vídeos que vocês viram, mas no deserto não existe rocha. É muito difícil encontrar uma rocha no deserto. E por quê? Porque, minha gente, há uma grande variação na temperatura no deserto. Durante o dia, em um deserto, pode-se atingir 50 graus e durante a noite isso pode cair para menos 10 graus. Então, há um grande choque térmico. Então, esse processo de dilatar quando está quente e contrair quando está frio provoca rachaduras, fragmentação nas rochas. Por isso que é tão difícil encontrar rocha no deserto, tá? E isso é provocado pelo chamado intemperismo físico, tá? É o intemperismo físico que provoca esse processo de fragmentação das rochas, tá? Outro tipo de intemperismo é o chamado intemperismo químico. Diferente do intemperismo físico, o intemperismo químico, ele vai alterar a composição química da rocha. Tá? O intemperismo químico, ele altera a composição química da rocha, diferente do físico que não altera. Tá? Então, como é que ele atua? Acontece quando as substâncias presentes nas rochas se transformam em outras substâncias. Então, eu tenho lá uma determinada substância na rocha e, por algum motivo, ela se transformou em outras substâncias. Tá? E isso é provocado, minha gente, principalmente pela água. A água, ela é um importante agente de transformação da crosta terrestre externamente. Tá? Então, como no intemperismo físico, a água também atua no intemperismo químico. Por exemplo, aqui eu tenho uma rocha chamada de piroxenil. Tá? A piroxenil sofreu transformações, transformou, por exemplo, essa molécula aqui em ferro e oxigênio, né? Foi oxidada e se transformou em hematita.
ela se transformou em outro tipo de rocha, porque ó, mudou a sua composição. Olha como era a composição química dela aqui, ó, formada por água e óxido de ferro, e aqui agora ela é formada por óxido de ferro, é formada por água e é formada por ferro. Então eu alterei a composição química da rocha. Como eu alterei a composição química da rocha, eu tenho o que nós chamamos de intemperismo químico. É aquele onde eu altero a composição química da rocha. O principal provocador do intemperismo químico é a água. Tá? E o último tipo de intemperismo é o chamado intemperismo biológico. Aquele intemperismo causado por micro-organismos ou por organismos macros, tá? Que vivem junto às rochas ou junto à crosta terrestre. Então aqui eu tenho como exemplo ó, uma árvore. Como é que uma árvore pode causar intemperismo numa rocha, por exemplo? Ela pode alterar ó, a composição química ou a composição física da rocha. Então, a raiz começou a penetrar aqui e causou uma fratura, né? Como se fosse intemperismo físico. Essa fratura pode fazer com que essa rocha se desgaste mais rápido, se transformando em solo, tá? Então, outro exemplo é o intemperismo biológico, aquele causado por organismos. Podem ser por micro-organismos ou podem ser por macro-organismos, tá? E como no intemperismo químico, o intemperismo biológico também pode causar alterações na composição química das rochas, tá? Pode haver uma alteração na composição química das rochas quando micro-organismos atuam sobre elas, ok? Então, esses são os três tipos de intemperismo. Intemperismo físico, aquele que não altera a composição química da rocha. Intemperismo químico, aquele que altera a composição química da rocha. E intemperismo físico, que pode alterar ou não pode alterar a composição química das rochas, tá? Os três provocam mudanças muito significativas na crosta terrestre, na região mais externa da Terra. São os principais fatores que alteram a crosta terrestre. A erosão, que é o deslocamento de partículas de solo, que pode ser provocado pela água, pelo vento ou pelo gelo, né? E o intemperismo, que nada mais é do que o processo de desgaste das rochas, transformando a rocha grande em porções menores. E ele pode ser físico, ele pode ser químico e ele pode ser biológico, tá? Espero que todo mundo tenha compreendido, minha gente. Espero que todo mundo tenha entendido essa parte, né, sobre a geologia, tá? Então, geologia é nada mais é do que a crosta da Terra e outras camadas que formam ela, como, por exemplo, o manto e o núcleo, né? A crosta ela pode ser modificada, né, por fatores internos, como pressão e temperatura, e como fatores externos, como a erosão e o intemperismo, ok? Tranquilinho? Show de bola? Espero que todo mundo tenha compreendido. Então, pessoal, estou mandando para vocês, tá? Essa videoaula. Junto com a videoaula, estou mandando uma atividadezinha para vocês fazerem, ok? Vou estar enviando aí. Vou ficar no aguardo, né, de qualquer dúvida e também, principalmente, minha gente, da questão das devolutivas. As devolutivas nos sextos anos estão muito baixas, pessoal. Procurem fazer as atividades, minha gente. Nós estamos agora em um novo horário, né? Quem puder, assistam as aulas online, tá? Pelo Meet. Mas para quem não está podendo, eu estou enviando esse vídeo. Então, procurem assistir também essa videoaula, procurem fazer os exercícios e devolver para a gente, pessoal. Porque isso é importante para a gente estar avaliando vocês, estar vendo o que a gente conseguiu aprender, o que deixou de aprender. Se vocês não enviarem, não tem como a gente saber, né, o que foi aprendido e o que não foi, tá? Então, eu peço, enviem as atividades, não deixem de enviar, tá certo? Então, desejo a todos uma belíssima semana, um excelente final de semana, um abençoado final de semana. Continuem se cuidando, minha gente. Infelizmente, a pandemia está voltando com força, né? Matando muita gente. Então, nós temos que se cuidar ainda mais, permanecer se cuidando. Então, evitem sair de casa, pessoal. Quando forem sair, usem a máscara. Não esqueçam, não é brincadeira. Usem a máscara, evitem se aglomerar. Quando chegar na rua, lavem muito bem as mãos com água, com sabão. Onde vocês forem, coloquem álcool em gel quando tocarem, em qualquer local. Evitem colocar no rosto quando estiverem na rua ou antes de lavá-lo, tá? Com a certeza e com a fé que tudo isso logo vai passar, mas isso depende de nós, certo? Então, um forte abraço virtual para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau! Sim, lembrando, copiar a atividade no caderno, responder a atividade,
colocar nome e turma, não esqueçam, legível, e me enviar no privado, ok? Então, um forte abraço para vocês, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!